Agora eu vou apresentar um pouco sobre como funciona a exportação dos arquivos criados no Active Presenter e todas as suas extensões possíveis. Para exportar uma aula, uma atividade preparada, você pode vir aqui no menu Exportar. Eu estou usando a mesma aula que foi demonstrada no vídeo sobre como usar as perguntas. Então, esses são os tipos de exportação disponíveis. Quando vocês querem exportar uma atividade do Active Presenter como imagens, ele vai exportar cada um dos slides como uma imagem específica no formato desejado, PNG ou JPEG, para uma pasta que você selecionar. O modo de vídeo vai colocar os slides um após o outro com o tempo específico que cada um tem. Para modificar o tempo de cada slide, você pode alterar aqui nesta linha do tempo o tempo em que eles demoram. Então, por exemplo, o tempo padrão é de 3 segundos, mas eu coloquei que o primeiro slide tem um tempo de 5 segundos. Então, você vem aqui em vídeo, o tamanho do vídeo, largura, altura, todas essas opções eu recomendo deixar na funcionalidade já existente, nas opções já existentes, e as opções de renderização são para caso você queira aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre o Active Presenter e as suas ferramentas de edição de vídeo, que podem incluir Zoom and Pan, que é quando você dá zoom em uma parte específica do slide, o caminho do cursor, que você desenha um caminho, que é um cursor, um mouse vai aparecer na tela e vai seguir esse caminho pré-definido, podendo aparecer animações de clique do primeiro botão do mouse, do segundo botão do mouse e assim por diante. Também tem a opção de exportar closed captions, que em cada slide você pode adicionar legenda, que ela vai aparecer no slide caso você tenha interesse. Essa legenda também pode ser alterada para mudar a língua da legenda ou outras coisas do tipo. E você também pode exportar áudio, caso você queira gravar uma narração para cada um dos slides, que é feito selecionando este botão de gravar narração e enquanto o tempo do slide estiver correndo, terá esta narração. As próximas tipos de exportação são formatos de documento. Em PDF, você pode selecionar ter apenas um slide por página ou quantos você quiser, na opção do contíguo. Orientação por página de paisagem, que é esse formato mais comprido para os lados, ou retrato, que é mais comprido para cima. O nível de otimização, o formato e a descrição, recomendo deixar nas opções já pré-selecionadas. Formato de documento Word, também tem as opções de um slide por página ou ser contíguo, e também a orientação de cada slide na página. A opção de apresentação do PowerPoint, além dele gerar uma apresentação, ela pode ser facilmente editada no próprio PowerPoint, caso tenha alguma coisa que precise ser alterada, ou abrir ela, como nós mostramos no primeiro vídeo, aqui dentro do Active Presenter mesmo. O próximo tipo é o tipo em que realmente os alunos vão poder ter interatividade com os slides, que é exportando o arquivo em formato de HTML5. As coisas mais importantes, as funcionalidades mais importantes estão aqui dentro de módulo de operação. Tem o tempo total, que às vezes você gostaria de que a atividade tivesse um tempo específico para ela ser feita. Um código e o código de aprovação, que representa como o aluno vai saber se ele passou ou não. Pode ser por percentual de respostas corretas, que no caso aqui está 80% das respostas corretas. Pontos ganhos, que em cada pergunta, como mostrado no vídeo anterior, você pode colocar pontuação específica para cada uma. Número de respostas corretas, que depende apenas se a resposta estava correta ou não depende de quantos pontos, não depende de porcentagem. E número de slides visualizados, caso seja algum conteúdo apenas instrutivo, sem nenhum objetivo de verificar o conteúdo do aluno, às vezes
apenas aparecer uma notificação de que o aluno completou a tarefa. E agora eu explicar um pouco sobre os 4 módulos de operação: demonstração, tutorial, prática e teste. As informações sobre eles estão disponíveis no próprio PDF, aqui em ajuda do manual do usuário. Dentro das opções de Exporting Projects, tem a parte de exportar para HTML5 e dentro de HTML5 tem aqui os Operation Modes. O que são esses Operation Modes? São os diferentes modos em que o aluno vai poder escolher, quando estiver exportado na HTML5, o que ele quer fazer. O modo de demonstração, ele só vai passar por todos os slides mostrando qual que é o conteúdo e não tem interação. O aluno não pode selecionar a opção correta, não pode escrever e não pode enviar respostas. O modo de tutorial, ele vai permitir os alunos fazerem as atividades e vai mostrar tanto mensagens de dicas quanto anotações, caso você tenha colocado elas nas perguntas e nos slides. Os modos de Practice e Test são os modos em que realmente o aluno vai responder às atividades sem dicas e sem anotações. A diferença entre os dois é que no modo de Practice, no modo de prática, quando o aluno fizer alguma atividade incorretamente, como por exemplo, ele não arrastar a pergunta de drag and drop para o lugar correto, no modo de prática vai aparecer para ele indicando o que ele deve fazer. No modo de teste, que é realmente a prova do aluno, ou então a atividade que ele realmente deve fazer, o modo de teste não vai aparecer nenhuma dica, e mesmo se ele fizer algo errado, ele teria que ter passado pelo practice antes para entender como funciona, ou então pela demonstração para depois fazer o teste. No Active Presenter, você pode configurar cada um deles, caso você queira ou não, deixar eles disponíveis para o aluno. E aqui em configurações do usuário, recomendo não mexer em nenhuma das configurações pré-definidas, mudar apenas o nome do autor, que ele vem como o nome da sua pasta raiz do seu computador. Então, recomendo trocar aqui para o seu nome e colocar, por exemplo, na descrição o nome da aula, o número da aula ou algo do tipo. Entre a gravação da primeira parte deste tutorial e agora a segunda parte, tivemos uma atualização na versão do Active Presenter para a versão 8.2. Quando abrir a plataforma no seu computador e acessar um projeto, provavelmente já terá disponível a notificação indicando para atualizar e o passo a passo de como fazer este processo. Algumas mudanças que tivemos foi a retirada da opção de exportar para o YouTube, por isso não discutimos sobre ela na primeira parte do vídeo, e a adição destes novos ícones. Como eles utilizam sistemas e sites estrangeiros que precisam de um link de acesso, nós não falaremos sobre eles, apenas sobre o HTML5 e como utilizar as perguntas dele. Antes de mostrarmos o resultado final da exportação em HTML5 e apresentar como fica a visão do aluno ao receber o link de acesso, nós vamos agora passar pelo processo de como receber as informações das respostas dos alunos numa planilha do Google Sheets. Com isso, nós utilizaremos o passo a passo deste link do próprio site do Active Presenter, que estará disponível na descrição deste vídeo. Para isso, nós utilizaremos uma planilha em branco do Google Sheets. Vamos vir aqui em Ferramentas e em Editor de Script. Nós utilizaremos uma forma modificada deste script disponível no site para fazer uma tabela que seja um pouco mais acessível e de fácil entendimento, como a demonstrada neste exemplo aqui. Com isso, nós utilizaremos este script.
vou copiar e colar aqui nesta função da planilha que nós acabamos de criar, modificando apenas o e-mail de acesso para o meu e-mail da universidade, ufjf.br, ce.ufjf.br, e salvando o código ou no ícone aqui de salvar ou usando o Ctrl S. Vamos precisar de um título para o projeto. Vamos colocar então respostas às perguntas. Com isso ele está salvo. Nós vamos então publicar como um aplicativo da web. Não é necessário modificar a versão do projeto, mas é necessário modificar quem tem acesso para qualquer um, mesmo que seja anônimo, pois o nosso programa, entre aspas, que nós vamos gerar com o Active Presenter vai precisar de ter acesso a este script. Clicamos em Deploy e vamos apenas autorizar a informação, o acesso a esse script pelo Google. Os passos são simples e gera então a URL, o link deste script. Nós vamos pegar este link, copiar ou com o botão direito copiar ou com Ctrl C, vir no Active Presenter, salvar o projeto, caso ele esteja com este asterisco significando que não está salvo, HTML5, relatórios e selecionar HTTP, JSON e aqui neste espaço colocar o link. Antes de dar o OK, precisamos fazer uma última mudança na nossa planilha, que é modificar o nome da primeira página, botão direito, renomear, para template, pois o script utiliza este primeiro template para copiar e colar as informações. Cada aluno que responder, ele vai criar uma página que será a cópia deste template com as informações preenchidas de acordo com a resposta de cada aluno. Com isso, nós vamos voltar aqui nesta tabela, vir no template e copiar o template. Nós podemos fazer isso com essa função de copiar para uma nova planilha ou para uma planilha já existente, ou podemos apenas selecionar todas as colunas e linhas, copiar com Ctrl C e colar na nova planilha. Com isso, com a planilha atualizada no formato necessário, nós podemos então vir no Active Presenter e dar o OK. Com isso ele vai fazer a exportação e agora nós vamos ver como fica esta exportação quando o aluno recebe, vendo aqui no Sim. Então, esta é a página que o aluno vai receber quando for fazer as atividades. Temos aqui os modos que já foram apresentados, a descrição da aula, caso você tenha colocado alguma, nome do autor, e vou fazer um teste apenas para gerar informações, para popular a tabela e nós vermos como fica. E agora que chegamos na última resposta, quando o aluno selecionar o botão de enviar e for agradecido pela sua resposta, vai aparecer esta nova janela, onde ele vai colocar o nome ou alguma identificação, talvez o número de matrícula, dependendo da preferência do aluno ou do professor. Eu vou colocar apenas o meu nome. Com isso, vai aparecer essa janela de enviando o relatório e relatório enviado com sucesso. Com isso, nós podemos fechar essa janela aqui e voltar na nossa planilha. Nós vemos que aqui embaixo foi criada uma nova página com o nome selecionado. Nesta nova página, nós podemos ver que nós temos aqui como todas as informações que o Active Presenter nos dá sempre que um aluno termina de fazer as suas atividades. Nós temos o nome do curso, a descrição, a data quando foi enviado
as respostas, o aluno, o tempo total, os slides, quantos slides foram, quantos slides ele passou, por quantos slides ele passou, por quantos slides ele interagiu, quantas respostas foram corretas, qual foi a pontuação, qual era a pontuação máxima, a condição de ter passado ou não. Como não passou é 0, se tivesse passado seria 1. O valor para passar é 50%. E a porcentagem que ele fez foi 75%. Resultado verdadeiro, que significa que ele passou. Nós vemos aqui que esse report ID é o número da pergunta dentro do Active Presenter. Então, nós vemos as perguntas estão ordenadas e nós temos aqui quantas tentativas o aluno fez em cada um. Propositalmente, tem algumas que vão ficar com 0, principalmente essas duas aqui de baixo, que eram de texto de entrada e escala de classificação, por serem tipos de pergunta que não tem uma resposta correta. E o texto de entrada também fica com 0 tentativas. Nós vemos aqui também qual que era a maior pontuação disponível naquela pergunta. Como este exemplo foi feito apenas com pergunta certa, contando porcentagem de pergunta certa e não pontuação em cada pergunta, todas as perguntas tinham uma pontuação máxima de 1 ponto. E nós podemos ver aqui que algumas perguntas não foram respondidas corretamente, por isso estão marcadas como 0. E nós podemos, neste campo Learner's Response, ver qual foi a resposta selecionada, ou a resposta escrita, e no Correct Response, ver qual era a resposta esperada. Ele também coloca um ID para cada uma das respostas, então mesmo as respostas corretas têm este valor antes, pois é o valor de cada uma é o valor da pergunta no Active Presenter junto com o valor que identifica daquela pergunta qual seria a resposta correta. Agora, de volta no Active Presenter, vamos ver como funciona os arquivos em HTML5 e o acesso que os alunos vão ter a estes arquivos. Quando terminar de exportar, ao invés de selecionar a opção Sim, podemos selecionar a opção de Abrir pasta. Com isso, ela vai nos mostrar todos os arquivos que foram gerados pelo Active Presenter e que serão necessários para que o aluno tenha acesso ao questionário. Esses arquivos.html são as diferentes formas que ele pode ter acesso à apresentação, e o index é esta página inicial aqui com todas as opções. Para poder gerar algo que seja de fácil acesso aos alunos, nós vamos voltar uma página antes, no meu caso aqui no Perguntas, selecionar a pasta HTML5, podemos mudá-la de nome, às vezes nomear cada uma das pastas de um projeto de acordo com o nome da aula, o tema da aula, o que for de melhor acesso, mais fácil entendimento. Podemos selecionar com o botão direito e Add to HTML5.rar. Vai estar aqui, claro, o nome da pasta. Com isso, nós geramos um arquivo bem fácil, bem leve, que pode ser colocado num fórum como o Moodle, o Google Classroom ou enviado por e-mail. E dentro deste arquivo, em qualquer computador, o aluno pode simplesmente abrir a pasta HTML5 dentro dele, selecionar o index para abrir a página. Com isso, nós concluímos o tutorial de Active Presenter do GET da Ciência da Computação da UFJF. Espero que possa ter ajudado alunos e professores a entender como funciona essa ferramenta muito útil, principalmente neste momento de ensino à distância. Espero que possa tirar dúvidas nos comentários deste e dos outros vídeos e também,
caso queiram entrar em contato por e-mail, pelo e-mail do GET ou pelo meu e-mail, estarão disponibilizados na descrição do